Bem, colegas, falamos do princípio da isonomia em matéria tributária e falamos que o critério que é utilizado para diferenciar as pessoas necessariamente é o critério da capacidade contributiva. Vamos para a Constituição Federal no ponto em que ela fala desse princípio. Vamos lá para o artigo 145, corta para mim, por favor, para a lousa. Esse artigo 145 da Constituição é o que fala que a lei poderá instituir os seguintes tributos, aí fala do inciso 1 de imposto, aí continua falando de taxa, contribuição de melhoria, e depois diz que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Eu sei que os doutrinadores diferenciam capacidade econômica de capacidade contributiva, mas dentro da rapidez que nós precisamos para explicar essa matéria, eu gostaria só de lembrar que quando você fala em capacidade econômica, mas a qualifica como do contribuinte, a gente pode tranquilamente, como faz o judiciário, dizer que o dispositivo está falando em capacidade contributiva, a capacidade econômica do contribuinte. Percebam que disseram aqui que os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Não é sempre que possível. Afinal de contas, o impossível não se faz. Corta a imagem para mim. Tem uma frase que o pessoal usa em livro de autoajuda que diz assim, por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Eu lembro de certa feita alguém completou essa frase dizendo ele foi lá e fez uma merda gigantesca. Porque se é impossível de verdade, não dá para fazer. A ideia é que, por exemplo, o ICMS não tem como ser graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, porque é inviável que quando o sujeito vá pagar sua feirinha no supermercado, você analise quanto é que ele ganha, quantos filhos ele tem, quanto é que ele gasta com saúde, com educação, para saber quanto é que sobra para ele fazer compras e, portanto, saber quanto de tributo é que vai ser cobrado. É um imposto que não leva em consideração características das pessoas. Mas essas características são levadas em consideração para imposto de renda. Quando você vai fazer sua declaração de imposto de renda para saber quanto tem a restituir ou a pagar, você analisa quanto é que ganha, quanto gasta com saúde, com educação, se tem uma doença, que você pode até ser isento tendo doença, se gasta com dependentes, tudo isso é analisado. Então, se for possível graduar o imposto, ele tem que ser graduado. Agora, voltemos para a lousa. O Supremo tradicionalmente fazia uma leitura desse dispositivo que parece ser equivocada. Muitos já criticavam essa leitura e essa leitura tem sido alterada atualmente. Porque ele fala que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal. Há uma classificação doutrinária que diz que os impostos podem ser pessoais ou reais. Vou colocar aqui no singular para ficar uniforme. Os tributos podem ser reais ou pessoais. Tributo real é aquele que incide sobre coisas, sem levar em consideração características das pessoas que estejam vinculadas a tais coisas. Como, por exemplo, o ICMS. Qual é o ICMS sobre determinada bebida alcoólica? Suponho que no seu estado é de 25%. Quem quer que compre essa bebida alcoólica vai pagar 25%. Quem quer, seja o milionário, seja o pobre coitado. Então você leva em consideração a coisa e não a pessoa. Já o imposto de renda leva em consideração características das pessoas. Se tem filhos, se não tem, se gasta com saúde, com educação. Agora, o que o Supremo entendia? Entendia que essa graduação de acordo com a capacidade econômica, quando ela era feita na forma da progressividade, o que é progressividade? Progressividade é uma escadinha, pessoal, em que você vai aumentando as alíquotas de acordo com algum parâmetro. Por exemplo, imposto de renda. Quem ganha até determinado valor não paga nada, acima desse valor paga 7,5%, acima de um determinado valor paga 15%, 22,5%, 27,5%. Então, o imposto de renda que é pessoal, ele é graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, e você olha essa capacidade econômica verificando a renda. Existem várias outras técnicas também, de acordo com as deduções, mas de maneira simples. Você vai chegar à base de cálculo do imposto, diminuindo do que o sujeito recebe algumas deduções, e depois vai aplicar uma alíquota. Quanto mais o sujeito ganha, mais ele vai pagar proporcionalmente mais. Quem ganha 10 mil reais vai pagar 27,5%. Quem ganha R$1.000 não vai pagar nada. Então o Supremo entendia.
Essa história de graduar pela progressividade só é possível quando o imposto é pessoal. E impostos reais, que são os que incidem sobre coisas, não podem ter alíquotas progressivas, formando uma escadinha. O Supremo chegou até a sumular que o imposto sobre transmissão de bens imóveis, como é um imposto que incide sobre coisas, transferência de um imóvel, como é um imposto real também, não poderia ter alíquotas progressivas. E muitos defendiam que o mesmo raciocínio valeria para o imposto sobre transmissão, causa-morte e doação. Causa-morte, o sujeito faleceu, transferiu o patrimônio por herança. Doação, uma pessoa der um bem para outra. Esse imposto também incidiria sobre coisas e não poderia ter alíquotas progressivas. Corta a imagem para mim. O que mudou? O Supremo Tribunal Federal entendeu que o ITCD pode sim ser progressivo. Inclusive havia uma resolução do Senado Federal, há uma resolução, que diz que a alíquota máxima do imposto é de 8% e que ele pode ser progressivo. O Rio Grande do Sul adotou essa possibilidade, se utilizou dessa possibilidade, criou a alíquota escadinha, progressiva. Muitos, invocando a jurisprudência anterior, disseram é um imposto real e, portanto, não pode ser progressivo. Foi o que o Supremo fez, vamos lá para a lousa, releu o dispositivo, percebeu claramente que aqui não está dito que só imposto pessoal pode ser graduado. Está dito que sempre que possível será pessoal e sempre que possível será graduado. É possível que o imposto seja real e mesmo assim seja graduado. Então se aceitou que o ITCD seja progressivo com base no valor do patrimônio transferido. Quem quiser aprofundar, dá uma olhadinha lá no site do Supremo, no recurso extraordinário 562045/Rio Grande do Sul. Lá ficou dito de maneira bem clara que a situação do ITCD é diferente daquela prevista na súmula 668. Porque corta a imagem para mim. A súmula 668, que nós vamos explicar em outra oportunidade, ela fala do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, e lá se tinha dito que para o IPTU, que é imposto real, ser progressivo, seria necessária uma emenda. Como a emenda só veio em 2000, a emenda 29 de 2000, o Supremo só aceita essa progressividade a partir do advento da emenda constitucional número 29 de 2000. Só que de maneira diferente, apesar do ITCD ser imposto real, o Supremo entendeu que é possível tal progressividade. Aposto com você, próximos concursos é uma das questões mais prováveis que você pode vir a enfrentar. Então, 668, súmula 668, continua usando para IPTU. Agora, quanto a ITCD, a progressividade pode existir independentemente de emenda à Constituição, como existe e foi considerada constitucional lá no estado do Rio Grande do Sul. Um forte abraço, até a nossa próxima dica.